Ora aí para dar início. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, em primeiro lugar, Pai, viemos aqui te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, Deus. Oportunidade de estar em tua presença, Deus. Oportunidade, Pai, de estar aqui aprendendo mais um pouco da tua palavra, Pai, nesse momento tão difícil, Pai. Mas o que tu quer de nós, Pai, que a gente te busque, Pai. Que a gente vá ao teu encontro, Pai. Que a gente, Pai, esteja, Pai, sempre ali perto de ti, Pai. Porque como a gente sabe, Pai, toda vida tu está perto da gente, Pai. Sempre tu está conosco, Pai. Mas agora basta a gente, Pai, querer estar perto de ti, Pai. Muito obrigado por esse momento, Pai. Eu te peço, Pai, que venha ser muito proveitoso, Pai. Que o Senhor venha se fazer presente aqui nesse lugar, Pai. Que o Senhor venha nos mostrar, Pai, aquilo, Pai, que nós devemos fazer, Pai. Que o Senhor venha nos mostrar aquilo, Pai, que nós devemos seguir, Pai, que é a ti, Paizinho. Muito obrigado, Deus. Venho te agradecer por tudo, Paizinho. Vem restaurar esse lar, Pai. Vem restaurar nossa família a cada dia mais e mais, Deus. Que a gente possa ser santo a cada dia como tu és, Pai. Que a gente possa buscar a santidade, Pai. Para que nós possamos ser semelhantes a ti, Paizinho. Muito obrigado, Paizinho. Amém. Glória a Deus. Então, gente, hoje nós temos dinâmica, né? A gente vai fazer um momento aqui, dentro do tema dessa tarde, né? Nós vamos falar nessa tarde sobre o filho pródigo. E nós conhecemos a história, né, do filho pródigo, onde ele chegou para o seu pai, solicitou dele a sua herança, né, a sua parte da herança, antes do tempo, né? E o pai, com o coração bondoso que é, né, não deixou de fazer o que o filho pediu, mesmo sabendo que ele não estava fazendo o que é certo, né? E aqui, dentro da nossa dinâmica, de cada um aqui, eu gostaria que você me dissesse o que foi que você desperdiçou de bênção que você recebeu. Uma bênção que você recebeu do Senhor e você não teve cuidado e você acabou desperdiçando. Pra gente, no final, a gente ver o que é que nós vamos, daqui pra frente, lutar para conseguirmos de volta. O filho pródigo, ele perdeu tudo, mas ele se arrepende, volta, e o pai lhe dá de volta, né? Honra ele, né, quando ele volta. E nós vamos começar pelo Rogério. Algo, meu filho, que você acha que você, durante a sua trajetória, né, de cristão, algo que você perdeu, que você sente que você perdeu? Eu acredito que a gente, ao longo da nossa vida, a gente perde muita coisa, né, devido à nossa desobediência, devido à nossa falta de comprometimento com o reino e devido até mesmo a nossa falta ou a ausência dentro de nós de medo de perder a nossa própria salvação, entendeu? Então, assim, eu acho que no meu caso, eu acredito que das muitas coisas que eu perdi muito tempo, né, na minha vida ministerial, devido a algumas coisas que eu cometi ao longo da minha vida, que eu não deveria ter feito, né, coisas muito sérias, coisas, né, que não é necessário falar o que foi, né, mas assim, eu acredito que tempo, dentro do meu ministério, né, que eu deveria ter avançado, né, por conta desses pecados, desses erros, e a gente acaba regredindo, né, porque quando acontece isso, a gente tem que recomeçar novamente, e recomeçar não é fácil, e demanda tempo, né, reconquista de família, reconquista até mesmo do Espírito Santo, né, porque quando a gente se afasta, e que a gente volta, se arrepende e volta, tem um tempo para a gente reconquistar aquilo que a gente perdeu. Então, no meu caso, eu acredito que tenha sido o tempo, né? Amém. Sandro. Eu ia falar o tempo também, né? Porque, como o pai falou, muitas vezes a gente perde o tempo que a gente podia estar aproveitando na presença de Deus fazendo outras coisas. Os olhos da gente fechados para Deus e abertos para o mundo, né? Acho que o foco mais assim é o tempo mesmo, que a gente deixa de fazer as coisas da casa de Deus, pode ter um discípulo, liderança, cuidar de alguém, pregar o evangelho. Acho
Acho que muitas das pessoas, eu acho que todo mundo, se fosse falar uma das coisas, seria perder de tempo. E assim, você tá falando que você já recebeu, né? Você já recebeu, perdeu um pouco, você já também teve a oportunidade, já participou de célula, já ministrou na célula, já cuidou de alguém, né? E ao longo, mas Deus, Ele está nos ouvindo nessa noite. Dona Maria, não é, irmão? Aiko, o que é que você acha que você desperdiçou? Eu acho que eu desperdicei de ser líder, a liderança de uma célula, e eu perdi discípulos também, junto com isso. Por questão de esfriamento, quando eu estava lá, eu buscava sempre, eu orava, mas eu não busquei o bastante. Eu não deixei aquilo em primeiro lugar. Até tinha a questão de, antes de eu liderar, quando o Vitor conversava comigo, eu achava que eu não tinha nem nascido para aquilo. Aí um dia no discipulado, o Vitor foi e me falou que, ele falou, olha, tu pode até pensar que tu não nasceu para isso. Mas ele falou que ele teve uma visão, ele disse que Deus mostrou para ele que dos discípulos dele, ele tinha 6. Um dos que era mais preparado para liderar era eu. E eu era acho que era o 4º discípulo dele que já tinha chegado. Já tinha, Na sequência, né? já tinha 3 que já haviam sido liderados por ele. Ele disse que um dos mais preparados era eu. E Deus deu a oportunidade para mim, né? Não foi ele, foi Deus. Aí Deus usou ele e ele me colocou. Aí com o passar do tempo, questão de esfriamento, essas coisas, de não buscar o bastante, acho que foi isso, foi a liderança de uma célula e discípulos, 3 discípulos. Amém. É assim, a minha parte, né, pra glória de Deus, eu já dei uma recomeçada, né, de novo, que a área que eu mais me identifico dentro do reino de Deus é buscar a palavra dele, né, e falar dele para as pessoas. E era uma das coisas que mais doía dentro de mim, era porque eu estava me tornando muito fria, né, eu estava ficando dispersa e eu não tinha mais esse desejo de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus. Eu já estava conformada com o meu esfriamento, eu já estava me sentindo confortável, né? Aquilo já não estava mais me incomodando. E isso é uma das partes piores, que o crente, ele pode, é um do estágio pior, eu acredito que seja um dos piores estágios, quando ele está frio espiritualmente, mas ele não está incomodado com aquilo, ele está confortável, né? E para a glória de Deus, eu acordei para isso, né? Perdi um pouco, mas já estou buscando isso, né? Amém. Então, assim, são as palavras, né, de uma família que tem tentado se erguer, né? Se erguer. Então, cada um de nós vamos orar durante a partir de hoje, orando dentro disso que você é reconhecedor que você perdeu, mas que o nosso Deus, ele está aqui, ele pode nos dar de volta, né? Rogério. Ontem eu estava lá no trabalho e a Cirlei tinha me perguntado, né, o que era sobre o que eu ia estar falando hoje na célula, né, sobre que tipo de pregação, né, qual era o texto que seria que eu ia estar pregando hoje, né? Vai buscar, filho, vai. E daí eu comecei ali a ver, né, alguns textos e também fui procurando ali alguns vídeos. E interessante que quando eu estava olhando ali aqueles vídeos, eu me deparei com alguns vídeos, né? Um vídeo do Mário Sérgio Cortella,
que esse cara, ele é já um senhor de 70 e poucos anos, ele é um filósofo, né, professor, um cara extremamente inteligente. E ele falou uma coisa muito interessante sobre os filhos dele, né? Ele falou que ele tem 3 filhos, já tem um filho já de 42 anos, ele, que é o mais velho. E ele disse que ele tinha falado para os filhos dele, Cília, que quando cada um dos filhos dele completassem 12 anos, ele ia falar para cada um o que era o sentido da vida. Ele tinha feito essa promessa para os filhos, né? Para a família e principalmente para os filhos, que quando cada filho completasse 12 anos, ele iria sentar e iria falar para cada um deles qual era o sentido da vida. E esse filho dele, ao completar 12 anos, né, ele era o mais velho, então foi o primeiro, né, que ele falou. Ele disse que, numa ocasião, 4 horas da manhã, o filho dele foi no quarto dele e o acordou. Né, papai, chamou ele, pois não, meu filho. Papai, hoje eu estou completando um ano. Aí ele disse, meu filho, que maravilha, coisa boa. Né, Deus te abençoe. Aí ele, papai, eu gostaria de conversar com o senhor. Aí ele, tá certo, meu filho. Vamos lá para a sala. Aí saiu para a sala com o filho dele. Chegou lá na sala dele, o filho dele falou, papai, o senhor disse que quando eu completasse 12 anos, o senhor iria me falar qual era o sentido da vida. Aí lá, verdade, meu filho. Né? Foi bom você ter me lembrado. Aí disse que sentou, o filho dele sentou e ele falou, meu filho, o sentido da vida é que a vaca não dá leite. Disse que o filho olhou assim para ele assustado. Como assim, papai? A vaca não dá leite? Não, a vaca não dá leite. Esse é o sentido da vida. Aí o filho dele, mas por que, papai? Porque você tem que tirar o leite. O que é que você tem que fazer? Você tem que acordar 3h30 da manhã. Você tem que ir no curral da vaca. Você tem que amarrar a vaca. Você tem que amarrar as pernas da vaca. Você tem que amarrar o rabo da vaca para que ela com o rabo não lhe mele todinho de cocô. Você tem que pegar um banquinho. Você tem que sentar e apertar nos peitos da vaca. Entendeu, meu filho? Ou seja, que era que ele estava querendo dizer para o filho dele? Que nada é de graça na vida. Nada é fácil. Nada não é como um enlatado. Você vai no supermercado e compra uma latinha de feijoada, joga dentro da panela e esquenta e come. Entendeu? Possivelmente aquela latinha de feijoada enlatada, ela vai fazer mal. Porque ela é uma coisa que contém conservante dentro dela. Ela não é uma coisa natural. É diferente do feijão. Você tem que plantar, né? Você tem que colher. Você tem que colocar no fogo, você tem que comprar os ingredientes. Olha a diferença de uma coisa já feita para uma coisa que você tem que conquistar, entendeu, Aiko? Então aquilo ali, quando eu ouvi aquilo ali, aí automaticamente eu descobri o que era que eu ia pregar hoje. Eu achei muito maravilhoso aquele ensinamento que ele trouxe para os filhos dele. E que também o que eu mais me alegrei é que apesar, né, de para nossa cultura, né, para nossa vida social, condição social, infelizmente, né, e isso eu me culpo, né, por todo o tempo que a gente perdeu. Isso eu estou falando de família, né, estou falando de pai e mãe, mas estou falando dos meus filhos. E por conta de todas essas condições, né, da gente não ter tido essa percepção de ensinar os nossos filhos a fazer uma faculdade, né, Cília? A continuar estudando, né? A gente acabou relaxando nesse ponto com os nossos filhos, entendeu? E quando eu ouvi aquilo, né, as palavras dele, eu descobri sobre o que eu ia pregar hoje, né? E eu decidi ontem, quando eu ouvi aquilo, dentro dessa pregação, essa pregação ser uma homenagem para os meus filhos. Glória a Deus. Entendeu? Ser um momento diferente com os meus filhos e com a minha filha, né? E em outra situação também, ele falou que um dos filhos dele, né, em uma outra situação, chegou para ele e falou assim: papai, eu não vou mais fazer faculdade não vou terminar essa faculdade não. Aí ele, mas por que, meu filho? É porque, papai, eu vou lhe dar aqui 3 exemplos. Bill Gates, Mark Zuckerberg e o Steve Jobs, nenhum deles 3 terminaram a faculdade.
e eles se tornaram as pessoas mais ricas do mundo. Aí o pai dele escutou e disse assim: pai, filho, você tem razão, mas só tem um atenuante aqui, só tem uma diferença. Esses 3 caras, eles não terminaram a faculdade. Mas você sabe onde foi que eles estudaram? Ele: não, papai. Eles estudaram, ele falou que ele gritou. Eles estudaram em Harvard. Vocês sabem o que é Harvard? É simplesmente a maior e a melhor faculdade do mundo. 1 ano em Harvard vale por 30 anos em qualquer faculdade no Brasil. Então, se vocês quiserem seguir o que esses 3 caras fizeram, vamos fazer uma proposta. Vocês vão para Harvard, estudam 1 ano lá e depois desistem. Porque vocês estudando 1 ano em Harvard, vocês vão ter capacidade de ficar rico. Da mesma forma que eles 3. Entendeu? Porque 1 ano de Harvard, vou repetir, equivale a 30 anos de qualquer faculdade no Brasil. Ou seja, mais uma vez ele estava mostrando para os filhos dele que nada é fácil, que nada é de graça. Né? E mesmo dentro disso aqui que eu falei, né, de nós não termos tido essa percepção. E por que, Cirlei? Ontem eu pensando, né, comecei ali a pensar, porque possivelmente nós estivéssemos muito ocupados com outras coisas, entendeu? Aí a gente não se apercebeu para o que estava acontecendo dentro da nossa casa, né? Aí a Cirlei nesse instante falou, né, assim, dentro do que ela falou, que deu a entender que ainda tem tempo, né? E a gente hoje agradece a Deus e louva a Deus, por quê? Porque hoje nós temos filhos responsáveis, Cirlei. Glória a Deus. Né? Por mais que a gente nós não tenhamos tido essa percepção de insistir com vocês, né, para continuar estudando, né? O Aico ainda pode fazer, o Sandy também ainda pode, a Maria Clara está estudando, entendeu? Nós ainda temos tempo de fazer isso, né? Vocês ainda podem continuar e fazerem uma faculdade, entendeu? E se formarem para serem pessoas melhores, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil no Brasil, no mundo, um tempo de onde nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, onde nós estamos vivendo no meio de uma guerra dentro da política, que ninguém se entende, todo dia tem, né, aparecem novas notícias e tal. Mas para concluir aqui essa parte, gente, né, eu achei assim muito legal de Deus ter me arremetido a assistir aquele vídeo daquele rapaz, daquele senhor, né, justamente para hoje ter uma luz, né, de saber o que era que eu ia falar hoje aqui. De que texto eu falaria. E hoje, a perspectiva que eu quero falar aqui, né, por mais que esteja falando do filho pródigo, e se a gente for ler esse texto do filho pródigo, de Lucas capítulo 15, né, e versículo 11, a partir do 11, a gente vai perceber que o texto, por mais que esteja falando do filho pródigo, mas o texto, ele nos arremete a lembrar de Deus, da ação de Deus, da reação de Deus na ação do filho pródigo, né? Então vamos ler aqui. E disse Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. 15. E ele repartiu por eles a fazenda. Ele repartiu para quem? Para os 2, né? Um filho pediu e ele, pela obrigatoriedade da distribuição, ele teve que repartir com os 2, né? Por quê? Porque a partir dali, do pedido daquele filho ali, o pai dele ia continuar conquistando. Olha o que foi que o filho ali perdeu. O filho só tinha direito àquela parte ali. A partir daquele momento, o pai dele ia continuar conquistando. Mas o pai dele já tinha dado a parte da herança para os 2. Entende? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse:
Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome, pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, veio o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou ler o restante, né? O que é que a gente consegue extrair desse texto aqui? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu mensagens de pastores pregando sobre esse texto, né? E eu mesmo, confesso que eu, por diversas vezes, toda vida que foi ministrado sobre o filho pródigo, e a gente que já participou muito de congressos, né, Cília? Congresso de jovens, congresso de adolescentes, foi muito pregado sobre isso, né? E o que foi que sempre os pregadores, o que era que sempre eles frisavam dentro desse texto? A atitude do filho. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Eu não estou dizendo que isso não é lindo. Isso é maravilhoso. Reconhecimento. Mas qual que foi a motivação do filho? De ter se levantado? Foi a fome. a fome. Primeiro foi a fome. Entendeu? Ele, em nenhum momento, o texto nos fala que ele sentiu saudade do pai dele. Ai, que saudade do meu pai. Que é passeia a questão do afeto. Né, Cília? Saudade. O que é que a gente sente quando a gente está longe das pessoas? Saudade. A gente sente fome, a gente sente tudo. Mas sim, se tratando de família, a gente sente saudade. Né? Na semana passada, quando a Maria Clara foi ministrar, ela não conseguiu. Por quê? Porque o texto que ela estava falando, o momento que a gente estava vivendo, arremeteu para ela o quê? Saudade da família. Saudade da avó. E era a avó dela. Né? Saudade do sobrinho. E aqui o filho pródigo, o que é que a gente aprende com isso? Gente, eu aprendo, e nós temos que aprender, que um filho nunca vai ter para dar para o pai ou para a mãe mais do que a mãe ou o pai tem para dar para o filho. O pai pode ter sido, o pai e a mãe, pode ter sido o pai e a mãe mais pobre da face da terra. E pode chegar um certo tempo que os filhos trabalhem, se formem e fiquem ricos. E cheguem para o pai ou para a mãe e digam assim: papai, tá aqui, papai, uma BMW para o senhor. Tá aqui, mamãe. A casa que a senhora sempre sonhou. Aquela BMW e aquela casa vão ser maravilhosamente recebidas. Mas aquela BMW, aquela casa, aquele apartamento, aquela propriedade, aquela fazenda, nunca vai substituir o que o pai ao longo da vida e a mãe deu para o filho. E a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que os sentimentos dedicados para os filhos para com os pais, para com o pai, nunca vai se comparar para o sentimento do pai com o filho. E por que eu falo isso? Falo isso de mim, de pais naturais, mas eu falo principalmente do nosso Pai eterno. Porque o personagem de pai aqui, Cília, desse texto, é Deus. É Deus. O que essa parábola, isso aqui é uma parábola, isso aqui não foi uma coisa que aconteceu não. Mas isso aqui está falando de Deus. Todo dia, o pai saía da casa dele e ficava na frente da casa dele observando, olhando o caminho que o filho dele tinha trilhado. Coisa linda, né? Entendeu? Para ver se o filho dele estava voltando. 25. 22. Ah, não, 25. É, 25. Peraí. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome.
e começou a padecer necessidade. Entendeu? Quando ele começou a padecer necessidade, enquanto ele tinha dinheiro guardado, ele não sentiu falta de casa. Em nenhum momento. Ele não sentiu saudade do pai dele. Entendeu? Aí quando o dinheiro acabou a farra, os amigos sumiram, sumiu tudo. Aí ele começou a sentir falta de comida, porque ele estava com fome. Né? E o texto nos diz, assim, de uma forma bem pesada, que ele sentiu o desejo de comer as alfarrobas. Olha que coisa horrível. Né? Aí o que foi que aquilo trouxe à tona na mente dele? E caindo em si, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha o que foi que veio na mente dele, na cabeça dele. Sim. Os trabalhadores do meu pai têm o que comer. Tem as melhores comidas. Os trabalhadores do meu pai. Né? Se fosse um sentimento verdadeiro de um filho para com o pai, ai que saudade do meu pai. Ai que saudade da proteção do meu pai. Parece que até no arrependimento dele ele pensou na fome, né? Ele lembrou Os primeiro. trabalhadores do meu pai tem comida. Tem o que comer. Até ele se arrependendo de ter saído, ele Não lembrou nem sequer do irmão dele. Olha o meu irmão. Meu Deus, o meu irmão mais velho está lá. Sobre a proteção do meu pai. O que é que eu estou fazendo aqui sozinho? Não. Ele lembra da comida. Isso é forte. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E direi: pai, pequei. Isso aqui é um reconhecimento lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Já não sou digno de ser chamado de filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Olha a diferença de sentimento do pai para a diferença do sentimento do filho. Aí ontem eu lendo isso aqui, eu me lembrei de Noé. Né, Cília? Quando Noé, ele houve toda aquela cena dramática, né? Construiu a arca. Ninguém quis atender. Né? Era uma terra que não chovia. Então as pessoas não se atentaram para o que Noé pregou. Noé construiu a arca, colocou os animais dentro, sua família, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa. Ou seja, só a família e os animais. Veio o dilúvio, matou todo mundo. Quando baixou as águas, né, Noé desceu da arca, que viu que tinha cessado aquela coisa dramática, né, aquela coisa terrível, toda aquela mortandade que deve ter sido, né, uma cena muito cruel. Qual foi o sentimento de Noé? Alegria. Né? Quanto tempo dentro daquela arca? Trabalhando diuturnamente, tirando cocô. Consegue imaginar que dentro daquela arca ali, o trabalho que aquela família teve? Enchendo o balde ali de cocô, jogando pela única brecha que tinha na arca, lá em cima, no segundo pavimento. Diariamente eles tinham que limpar, né? Todo dia tinha excremento, todo dia tinha cocô, tinha xixi, tinha tudo. Não foi fácil dentro daquela arca. Então quem era que não ia se alegrar? Aí o que foi que Noé fez? A Bíblia acelera, né? Mas aqui teve um processo. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, colheu as uvas, fez ali um vinho maravilhoso, bebeu, estava alegre, estava feliz. Né? Estava feliz, tinha que celebrar a vida, celebrar que Deus tinha tido misericórdia da família. Bebeu aquele vinho, se embriagou, começou a dançar, né, na presença do Senhor. Estava dançando na presença do Senhor. Era cultura, tomar um vinho. Não era esse nosso vinho de hoje, né? Entendeu? Bebeu, se embriagou. A capa caiu, ele ficou nu. Noé tinha 3 filhos. Cão, Canaã, Sem e Jafé. Canaã, o que foi que fez, aí? Ao ver aquela cena do pai. Viu aquilo ali? Nossa, que coisa chata. Que coisa horrível. Que cena deplorável, meu pai. Aí foi lá nos irmãos. Sem, Jafé, vem aqui. Olha aqui a situação do papai. O que foi que houve? Ó, papai bebeu, se embriagou. Estava dançando ali, feito besta. Deixou a capa cair e ficou nu. Tá lá, largado, nu. Aí qual foi a atitude dos irmãos dele? O irmão dele fez isso aqui.
Diferentemente da atitude de Canaã. Quando ele fez assim, cobriu o rosto, se virou, foi lá no pai dele, cobriu o pai e levantou. Né? Possivelmente foi lá, deu um banho no pai dele, dormiu, descansou. Quando o pai dele descansou, o filho dele foi lá e falou: papai, aconteceu isso, isso e isso. Nosso irmão Canaã teve essa atitude. Aí foi, teve essa atitude. Então a partir de hoje Canaã está amaldiçoado. Olha que coisa forte. Isso aqui não é uma parábola não. Isso aqui aconteceu literalmente. Entendeu, Aiko? Vocês estão entendendo o teor dessa mensagem? Amém. Vocês estão entendendo, Sandra e Aiko? Por que tinha certas situações aqui que a gente quase perde a nossa família? Estamos falando aqui tanto esse texto do filho pródigo, quanto esse texto aqui de Noé, de honra, cara, de respeito. Por mais que o seu pai esteja errado, ele está certo. Pela ordem da coisa. Quem que é pai? Quem que é filho? Entende? Por mais que o seu pai, aprendam isso. E se der tempo vocês serem pais, né? Tava até um dia desse conversando com a Cília, não era, filho? Uhum. Que momento até difícil, até mesmo para isso, né? Lógico, ninguém vai proibir dizer que não, mas isso é uma coisa natural. Namorar, casar, ter filhos, isso é natural, isso é normal. Ninguém pode barrar isso. Né? Isso é bíblico. Entendeu? Mas assim, quando vocês forem pais, né, se Deus não, né, se Jesus não volta logo, né, entendeu? Mas vocês vão entender o que é isso, entendeu? Aí, por isso que, como eu falei, aconteceu de diversas vezes a gente até, né, perdeu o controle naquela hora ali do desespero, de tentar fazer com que o filho compreenda, e tem os nossos excessos também, tem a nossa parte, né, de erros, entendeu? Mas sempre foi por isso. Tentando trazer à tona para vocês reflexão. Tudo a gente tem que fazer reflexão, sabe? Toda a situação mesmo no caos, né, a gente tem que conseguir fazer reflexão, né? Aí, continuando aqui no texto, lá na frente, o filho mais velho, chega para o pai e não aceita aquela atitude do pai. Pai, que interessante, né, pai? Eu sempre estive aqui com o senhor, nunca lhe abandonei. Aí vem esse cara aí, sai, pede a herança, vai embora, gasta tudo, né? Passa todo esse tempo fora, que eu acredito que não tenha sido um tempo pouco, porque o pai era rico, era muito dinheiro, logicamente o dinheiro, né, sai, entendeu? Mas não foi pouco tempo, né? Se a gente for realmente pesquisar e querer saber como é que foi todo o andamento disso aqui. Aí o filho se zanga. Olha o sentimento do pai. Olha mais uma vez o sentimento do filho sendo diferente do sentimento do pai. Meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Entendeu? O que o pai estava dizendo para ele? Se você quisesse todo dia matar um animal, que você poderia ter matado, ter comido. Você tem anel, você tem sandália aqui toda hora. Essa nossa fazenda aqui é nossa. Entende? Olha o confronto de sentimento mais uma vez, Cília. Aí olha o sentimento do pai. O seu irmão estava perdido, foi achado. Ele estava morto e reviveu. Então é sim necessário que nós celebremos. Se fosse com você, eu faria a mesma coisa. Entendeu, filho? Mas entende. Tudo que nós temos é teu. Tudo que eu tenho é seu, é de vocês. Não tem necessidade dessa briga. É de vocês. Entendeu? Né? Aí a gente se lembra daquela menina, da Suzane von Richthofen, né, Cília? Os pais ricos, pais médicos. O que foi que aquela menina fez? Se deixou ser levada pelo sentimento de maldade, né? de acelerar as coisas, de influência de um namorado. Olha o quanto é complicada a questão da influência, né, Maria Clara? Entendeu, meu filho? Essa história já é antiga, minha filha não sabe. Mas foi há quantos anos atrás, hein, filha, mais ou menos, hein? Essa história tem uns 10. Tem mais? 15, 20 anos, talvez. Tem uns 15 anos. Uma menina, Maria Clara, em São Paulo, de... Quantos anos ela tinha? Tinha na faixa dos 17 anos, não era? Já era maior de idade. Era, amor? Era 18 anos, 19 anos.
combinou com o namorado, Maria, a morte dos próprios pais. Eles mataram os pais de pau, Maria, de paulada. Os pais dormindo. Mas tudo que os pais tinham não era dela. Só tinha ela e o irmão. Entende? A diferença de sentimento. Matou os pais de pau, deitado na cama, Maria. Foi preso, acabou com a vida. Né? Acabou com a vida. Entendeu? Então... E ainda não ficou com a herança. Não ficou praticamente tudo com o irmão. E mesmo se ela ficasse, né, Silvia? Eu acredito que toda a dissimulação, né, quando vai na mídia, quando fala, lá no íntimo, lá quando você tá só, não é aquilo. Você poderia ganhar 1 bilhão ali para encerrar. Ele disse, Silvia, que a filha dele chegou para ele e falou assim: papai, hoje eu estou completando o ano. A filha dele tinha 9 anos de idade. Ele disse assim: papai, eu estou completando o ano hoje, eu queria fazer um pedido para o senhor. Pode pedir, minha filha. Eu gostaria de trazer alguns amigos e amiguinhas meus aqui para casa, para comemorar junto comigo. Aí ele: é mesmo, minha filha. A gente já ficou preocupado. Não é mesmo, minha filha? Mas tá bom. Quantos amigos são? Aí ela disse: papai, no mínimo 30. Pelo amor de Deus, 30 crianças dentro da minha casa. Mas tá bom, filha. Aí ele disse, amor, que falando, ele sempre dando palestra, né? Ele disse que filho é que nem água, né? Aliás, criança é que nem água. Ocupa todos os espaços. Ele brincando, né? Aí ele disse que quando ela foi que convidou, quando chegou, era 30 crianças. Aí ela, 9 anos, né, a filha? Aí ele disse que ele: não, mas beleza. Vou deixá-las aqui na sala, nesse ambiente, e vou lá pro quarto. Aí foi lá pro quarto e trancou. Quando ele tava lá no quarto, a filha dele foi e bateu na porta, um monte de criança. Pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz? Papai, a gente pode brincar aqui também? Pode, meu filho. Aí ela disse assim pra ele: papai, por que o senhor não faz o seguinte? Pra gente não perturbar o senhor, por que o senhor não vai lá pra padaria, aquela padaria que o senhor gosta de tomar café? Aí ele disse: tá bom, meu filho, boa ideia. Aí disse que foi, amor, pra padaria. Disse que passou 3 horas e meia lá na padaria. Aí ele disse que passou 3 horas e meia, a empregada foi lá, disse que já tinha terminado, ele foi e voltou. Quando voltou, já tinha concluído a festa, as crianças, todo mundo foi embora, e ele foi se deitar, né? Quando ele ia se deitar, a filha dele chegou para ele e disse assim: papai, eu lhe adoro, papai. Você é eu adoro ser sua filha. Você é o melhor pai do mundo, e essa foi a melhor festa que eu tive. Aí naquela hora ele disse que ele pensou que aquelas palavras da filha dele para ele passaria 10 horas na padaria. Aliás, ele compraria a padaria se fosse necessário, para fazer a vontade da filha. Entendeu? Então assim, a gente escutando uns caras daquele dando esse tipo de testemunho, que não são pessoas crentes, mas que são pessoas inteligentes, né? São pessoas estudadas, que dão palestra exatamente sobre isso. Esse cara, as palestras dele é sobre ética, né? Então aquilo é maravilhoso e arremete a gente a sempre a gente querer ser melhor como pais, né? E orar muito a Deus para que também os nossos filhos sejam melhores. Amém? Então essa é a palavra, né? O que eu acredito que o Senhor ele vai fazer assim coisas maravilhosas nas nossas vidas. E eu queria concluir, né, dando um abraço aqui coletivo. Nós sim. Amém? Amém. Ai, me transformei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Senhor, nós já queremos aqui te agradecer, eu particularmente já quero aqui te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor, de te servir, de te adorar. Senhor, nesse momento aqui eu quero te agradecer, Pai, de uma forma assim, muito maravilhosa, pelo que tu tens feito na minha família, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por todos os momentos que tu interveio, Pai, interveio. Deus, quando a situação quase que fugia, Deus, do controle, Senhor, aqui dentro da minha casa, não apenas aqui, mas lá no São Cristóvão, Senhor. Quando aconteciam brigas, Pai, terríveis, Pai, principalmente entre eu e o Sandler, quando existia ali um choque, Pai, aleluia, de opiniões, um choque, Pai, de realidade, 2 homens ali
se confrontando, Pai, com os seus egos à flor da pele. Mas a gente entende, Pai, hoje, Deus, que aquele confronto ali era um confronto muito mais de amor, Pai, do que de ira, de raiva. E eu só tenho a te agradecer, Pai, por toda a vida, Senhor Deus, tu tem intervido, Pai. Tu tem nos abençoado, Pai. E tu tem até hoje, Pai, mantido essa família unida, Deus. E por isso eu te agradeço e te louvo pela vida dos meus filhos. Te agradeço pelo aquilo que os meus filhos são hoje, Pai. 2 meninos, Pai, trabalhadores, Senhor. E o mais interessante, Pai, que tu colocou o Sander, Pai, para trabalhar justamente, Pai, no mesmo horário que eu trabalho, onde cada vez fica mais parecido, Pai, o Sander comigo, eu com ele. Não que o Aiko não seja, Pai, parecido também é. Um menino trabalhador, esforçado, Pai, meus filhos. E por isso eu te louvo e te agradeço pela vida dos meus filhos, Pai. Te agradeço também de igual forma pela vida da Maria Clara, que é uma criança, Pai, apenas 12 anos de idade, Senhor, que está crescendo, Pai. Senhor, que está atravessando. Hoje eu estava pensando ontem à noite, Deus, pensando, Pai, naquilo que a minha filha já está atravessando, mesmo às vezes sem entender, mas passando pelo momento tão difícil, Pai, dessa pandemia. E é justamente por isso, dentro disso, desse espectro, Senhor, que eu não quero, Deus, me entregar, me render a essa, Deus, doença maldita dos infernos, Pai. Uma doença plantada, Pai, por pessoas gananciosas, por pessoas doentes por dinheiro, Pai. Por isso, Deus, nós repreendemos nesse momento todo o mal. E já queremos te pedir, Deus, que tu brinde, Pai, a cabeça da minha filha, que ela venha compreender esse momento, por que a sua escola está parada, por que o mundo, o planeta está parado, por que o Brasil está parado, Senhor. Mas que de maneira nenhuma, Pai, que a gente venha entender e compreender o que o apóstolo Paulo, Deus, e esse texto é muito forte, Deus. Ele nos traz exatamente para esse momento que nós estamos vivendo, Pai. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Senhor. Quando ele diz ali no versículo 2 que nós não podemos, Pai, nos amoldar a esse sistema, Pai. Nós não podemos nos conformar, Deus, com esse mundo, com esse sistema, Deus, mundano, com esse sistema maldito, Deus, demoníaco, Pai. Onde a tua palavra diz, Senhor Deus, que o mundo jaz no maligno. O mundo, ele está morto no maligno, Pai. Senhor, mas nós não queremos nos amoldar, Pai, com isso. Nós não queremos, Pai, nos conformar, Pai. Por isso, Deus, no nome de Jesus eu te peço que a minha família seja blindada, onde quer que vá. O Sander, Pai, nessa moto, que possa ser protegido a cada local que ele ande, Pai, livra do mal, do acidente, do perigo. O Aiko também protege meu filho, a sua namorada Letícia, Senhor. A Maria Clara, minha esposa, a minha vida, Senhor. Que a minha família seja blindada, Pai. E que a partir dessa situação, Pai, todas as nossas atitudes sejam diferentes, Pai. Em relação ao ministério, em relação àquilo, Deus, que tu tem para nós na igreja. Que a nossa família sempre esteja em primeiro lugar, Pai. Como, Deus, a ação desse Pai, Deus. Nesse texto, Pai, de Lucas 15. Onde aquele texto ali fala do filho, mas ele não quer falar do filho, ele quer falar do Pai, Senhor. Na ação do Pai, no sentimento do Pai, no que o Pai tem para o filho, no que o filho tem para o Pai. O sentimento do filho nunca vai subjugar o sentimento do Pai, Senhor. O sentimento do Pai sempre é maior. Que nós possamos entender isso, Pai. Eu sou filho, eu sei, já fui filho, já morei dentro de uma casa com meus pais. Eu sei o que é isso, Pai. E eu te agradeço, Deus. Senhor Deus, eu te agradeço muito, sabe, Pai, pelo progresso que tem tido dentro do meu lado, dentro da minha casa, na consciência dos meus filhos, Pai. Por isso, continua a nos abençoar. Nós somos muito gratos por Ti, Papai. Por Ti, Paizinho. Por Ti, Abba, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso, tão singular, tão simples, Pai. Mas que Tu possa atender e receber nesse momento essa dinâmica, esse texto que foi lido e agora as nossas orações, Pai. É nisso que nós te pedimos e por fé te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Senhor, eu quero aqui também te agradecer muito pela minha esposa, Pai, que é a razão de existir os meus filhos. Muito obrigado pela vida da Cília, essa guerreira. Tu sabe o quanto eu amo a minha esposa, Pai. Por isso nos protege, nos guarda, nos livra de toda seta maligna, de todo mal. É isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Uhul. Pronto, e aqui encerramos mais uma tarde, né, com a nossa família reunida, falando do nome do Senhor Jesus. Boa tarde. Daqui a pouco.